A cultura informa. Opinião. Nosso professor Carlos Silva vai conversar com a gente agora, trazer a sua análise social no programa de hoje. Professor Carlos, boa tarde. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Muito boa tarde, professor Carlos Silva. Qual o tema do comentário de hoje, professor? Nosso tema é Pau de Arara é a vovozinha. Vamos ao comentário. Bom, primeiro, Pau de Arara é a vovozinha é uma alusão à música do trio nordestino, gravada em 1964, não é? E veio à tona porque, como a própria música diz, o presidente da República, que é uma espécie de, como diz na música, humorista de almanaque, né? Uma espécie de aprendiz de gozador, resolveu chamar de maneira preconceituosa pau de arara a todos os nordestinos. Pau de arara, todo mundo sabe que foi um sistema de transporte clandestino que fez com que levou os nordestinos para construir São Paulo, para construir o Rio de Janeiro e assim por diante, e quase todo o Sudeste. Em São Paulo, nós temos 45% de imigrantes são exatamente do Nordeste, né, de vários estados nordestinos. Do Rio de Janeiro, nós temos 15,3%. Mas a família Bolsonaro tem esse perfil preconceituador de inferiorizar as pessoas. Para vocês terem uma ideia, não é a primeira vez que isso ocorre, e parece que eles têm uma certa rejeição à classe feminina, não é? Para se ter uma ideia, em 2013, o presidente Bolsonaro foi um dos autores do projeto de lei 6055, lei que retirava a obrigatoriedade do SUS em atender as mulheres vítimas de violência sexual, quando na realidade revogava a lei 12.845. O filho dele, Eduardo, que segue o mesmo caminho, resolveu dizer que aquele fato da metrovia, né, de São Paulo que desabou, ele resolveu dizer porque as empresas contratavam mulheres engenheiras. O que ele não sabe é que a empresa Acciona, que ele não lê, não tem nenhuma preocupação. Eles, na minha visão, eu acho que foi quando eu estava no ensino médio, que na época era o colegial, o ginasial, nós costumávamos dizer que escola privada era papai pagou, passou. Parece que ele segue essa linha. Ele não conhece a empresa que fez aquele trabalho do metrô, não é? É um conglomerado de empresa espanhola, gente, que foi constituído em 1997. Tem uma receita de mais de 6,4 bilhões de euros ano. E elas são especializadas em infraestrutura e energia renovável, não é? Aonde ela tem trabalho em Portugal e em vários outros países, além do Brasil. Então, simplesmente ele disse que é porque contrataram engenheira mulher. Não esquecendo que aí vem o pai querendo retirar o direito do SUS, o direito da mulher violentada para ser respaldada pelo SUS, e vamos levar também em consideração quando ele disse à deputada que não a estuprava porque ela não merecia ser estuprada. Então, é preciso que se faça um indiciamento sério, porque isso não é a primeira vez que os bolsonaros, eles tendem a ideia de menosprezar, de inferiorizar, porque a questão do pau de arara não é só um apelido, não é só uma brincadeira, não é? É uma forma de inferiorizar uma classe social. Essa classe que ajudou a construir São Paulo, a construir o Sudeste, que deixaram suas famílias, que se desgarraram, que perderam suas raízes com na época, a indústria da seca, para poder construir São Paulo. E vem o presidente da República, que tem seu salário bancado pelos impostos de todos os nordestinos, inferiorizar o nordestino. E ainda vem trazer a ideia de que vem inaugurar água para o Nordeste. Não, ele vem acompanhar e fazer aquilo que a formalidade tem, porque o contrato foi feito. Mas não poderíamos deixar nunca de dizer que a iniciativa, que a criação de 2007 foi do governo anterior, que se preocupou com a seca do Nordeste. E tenho certeza absoluta
que, levando em consideração o perfil mental de Bolsonaro, jamais ele se preocuparia com água. Ele se preocupa com nióbio. Nióbio, que é um bode expiatório. Eles estão querendo entrar no Amazonas para buscar ouro, para buscar outros minérios, porque nióbio não tem valor. Nióbio, 88% da produção do nióbio já é no Brasil. Não tem por que mais se preocupar com isso. E ele não tem um valor comercial, porque seus concorrentes, em termos de matéria, é muito mais valioso do que o nióbio. Então, é um comportamento extremamente machista, preconceituoso, que foge à lógica de um presidente da República em live brincar, inferiorizar, preconceituar quem quer que seja. Ele não entendeu que ele não está lendo gibi. Ele não entendeu que ele deixou de ser adolescente. Não é? E aí vira essa página, escreve essa página da democracia brasileira de maneira grosseira e de maneira extremamente preconceituosa. Mas eu quero encerrar esse nosso comentário citando a poesia do poeta Marcial Melo, que diz assim: não me venham com migalhas de sorriso, não debochem nem zombe desse povo, que só quer que amanheça um sol mais novo e acordar com a luz de um novo dia. Quando a flâmula tremula em rebeldia, renegados semblantes causam estorvo, tudo sem, tudo nada, tudo torvo, e a força do bem se principia. Estelhaços de vida rasga o pano desse circo patético e desumano, de algozes gentis fenomenais. Não me venham com migalhas e desatinos. Não maltrate nosso povo nordestino. Se não for para ajudar, nos deixem em paz. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. 1h46. 1h46, nosso ouvinte já pode mandar sua pergunta e o seu comentário sucinto, tá? Bem curtinho aqui, objetivo, através de nossas redes sociais e também de nosso WhatsApp, Carla. Já tem mensagem no WhatsApp do Armando Tenório, de São Joaquim do Monte. Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e dar os parabéns pelo belo trabalho que vocês fazem à Rádio Cultura. Qual a diferença, professor, de chamar pau de arara ou invadir igreja? Me explique, por favor. Mensagem de Armando Tenório, professor Carlos. A diferença é muito grande, é extrema. Né? Primeiro porque invadir é um ato individual feito por alguém. Pau de arara é preconceito, é uma classe social. É inferiorizar um espaço de um país, de uma nação, de um povo. Isso é um crime social. Né? Isso foge da racionalidade humana. A invasão, a ocupação e qualquer atitude individual, isso é uma atitude que não está interferindo nem preconceituando uma classe, mas praticando um crime individualizado. Mas quando o chefe de nação vem fazer um pronunciamento desse em rede nacional, não merecia, no outro dia, continuar na mesma cadeira de presidência. Tem mais mensagens por aqui. Um abraço, Aparecido Matos, acompanhando a gente. Aparecido Matos diz aqui que Lula fez muito para o povo nordestino. Né? O povo tem que agradecer. Aí aqui também tem, já por outro lado, tem a mensagem da professora Josineide Silva, que diz que Bolsonaro fez aqui algo muito bom, que é justamente não exigir mais a prova de vida nos bancos, né? Recentemente a gente trouxe essa informação aqui na Rádio Cultura, que realmente a prova de vida não será mais exigida nos bancos, haverá uma nova forma de comprovação, o que no caso é até bom mesmo, porque a gente acompanhava de perto o sofrimento de pessoas idosas, pessoas com incapacidade, né, de mobilidade, tendo que ir até as agências. Então a gente também, lógico, ressalta aqui essa benfeitoria no caso do governo Bolsonaro, né, professor Carlos? Olha, primeiro, esse é o tipo de governo que para você falar bem dele, você tem que catar milho.
são catadores de milho, querendo dar a ele uma projeção que não tem. Essa questão de fazer o autorreconhecimento de vida sem precisar ir, nós temos diariamente no celular quando faz o reconhecimento facial para abrir uma conta bancária. Isso é simplesmente um avanço tecnológico que presidente nenhum, governo nenhum interfere. A tecnologia vai avançar, independentemente de vontades. Então não foi uma ação política inteligente, interessante. É uma necessidade tecnológica que está atrasada há 40 anos. Tem mais mensagens por aqui chegando, Carla. Também tem o pessoal que está no nosso canal no YouTube. Exatamente, Dido, tem sim. Hoje, o que predomina nas mensagens é a vinda do presidente lá em Salgueiro para inaugurar uma obra da transposição Rio São Francisco. Inclusive, o Cleiton mandou aqui no nosso YouTube, na transmissão ao vivo, o dinheiro da transposição já está lá desde quando o Congresso aprovou, mesmo com voto contra do atual presidente. E não é só isso. Nós não estamos falando de uma pontezinha, né? Nós estamos levando em consideração 700 quilômetros de canais, de concreto entre 12 grandes eixos, que vai atender a 390 municípios, orçado em 8,2 bilhões. Então não é uma simples ponte, não é? Ele se estende por mais de, como eu falei, 390 municípios e vai ter aí levando 12 milhões de pessoas que vivem nesses municípios para receber água, como é o caso do Rio Grande do Norte, Paraíba, etc. Então nós não estamos falando de uma rodovia pequena, de alguma coisa simples, não. Nós estamos falando de uma solução social que foi exatamente criada em 2007 e governo nenhum conseguiria fazer por menos de 16 anos a conclusão de uma obra dessa. Mais mensagens? Tem sim, Joseilda Nair. Boa tarde, como sempre, aplausos para o professor. Boa colocação. Obrigado. A gente manda um abraço para os ouvintes que estão aqui acompanhando também no Facebook da Rádio Cultura. Aqui a Júcia Aparecida segue aqui acompanhando a gente, mandando mensagem. O Elias Santana, Elias está na escuta acompanhando a gente. Muito obrigado aqui ao Elias que está acompanhando a gente, mandando um abraço para os ouvintes. Aqui, ó, tô na escuta do programa Elias, e aqui é conhecido por Elias Picolé. Aqui tem até o nome popular dele, né? O apelido, digamos assim. Muito obrigado pela audiência, esse pessoal todo acompanhando a gente. Tem também, Carla e professor, o pessoal que acompanha a nossa programação lá em Bezerros. A gente tem acompanhado também, recebido muitas mensagens de ouvintes lá de Bezerros. O pessoal encontra a gente nas ruas, inclusive, e comenta da programação da gente. Não só do programa Cultura Informa, mas também dos programas da nossa grade de programação. Então, desde o Bom Dia Caruaru com Paulo Sobral, desde o CGN, Nova Manhã, Tarde Livre, também Cultura Entrevista, que daqui a pouquinho nós também já teremos na apresentação do nosso companheiro Fúvio Wagner, que inclusive, né, vai receber aqui o professor Welson Costa, pedagogo e especialista em educação. Daqui a pouquinho, super programa também, né, Carla? Exatamente, Dido vai falar sobre o novo ensino médio. Tem mais mensagem aqui, viu? Vamos lá. César das Rendeiras. Professor, Bolsonaro veio pegar carona numa obra do PT. Eu não vou dizer pegar carona e também não vou me dirigir diretamente ao PT. Temos que levar em consideração que Lula teve a ideia, pensou nisso, levou isso à frente e o Congresso aprovou. Então, há um aglomerado de partidos que apoiaram isso. E o que é triste é saber que o presidente da República não faz essa nobreza, esse reconhecimento da origem e da parte que lhe cabe, mas tenta utilizar a obra do São Francisco como objeto politiqueiro e não como objeto político. Tem também mensagem de Paulo Sérgio Silva. Professor, você acha que o pai é quem faz ou que cria? Pois garantir água a quem nunca teve, isso é ser o verdadeiro pai, ainda falando aí sobre a transposição. E o que é que você acha? Imagine um cara ter uma relação com a mulher que está grávida de 1 mês. Quando o filho nasce, ele é pai do filho? Isso não existe. A criação é que vale. Quem arrasta o mundo não são as máquinas, são as ideias.
Não é o cara que conduz a máquina, que é o dono da máquina, mas quem a criou, quem a idealizou e quem pensou. Não é? Dar continuidade é uma responsabilidade política e funcional, apenas. É a discussão, inclusive, professor, que a gente vai desencarnar, né, e nunca vai ser resolvida, né, essa questão de um governo que inicia um trabalho, aí outro que assume. Em raras situações a gente vê o governo que assume uma obra que está em fase de conclusão, dá os créditos a quem iniciou. São raríssimas as situações que a gente vê isso aí, né? Veja, Dido, e isso é muito simples para ser resolvido. Se levar pelo campo político funcional, isso é muito simples. Ó, o cara vai inaugurar a obra que o outro teve a ideia. Agradece a quem teve a ideia e diz o que fala da sua parte. Mas o que é que se faz? Torna-se um evento politiqueiro. Quem era aqui para estar lá? Nós devíamos estar vivendo num país civilizado, com um grande processo civilizatório. Quando o presidente da República chegasse para uma obra dessa que vai atender os nordestinos, lá estaria o secretário de Estado, o secretário de município, tivesse pessoas de todos os partidos políticos ideológicos, mas que fossem unidos por uma causa. Não, mas o cara vai lá fazer política, então não sabe tratar. Veja bem, tudo depende da figura do presidente. Se o presidente da República fosse um estadista, ele estaria convidando as pessoas, levando, honrando, fazendo agradecimento de quem teve a ideia e dizendo que a sua parte está sendo feita. Seria mais humano, mais racional, mais inteligente, seria realmente mais democrático. Tem mais mensagens? Tem sim, é que a gente recebeu aqui. Mensagem de Gildo Prata, de Belo Jardim, como o Dido falou aí, a audiência em toda a região. Além da região, né, tem ouvinte também sintonizado lá em Porto de Galinhas. Isso. A mensagem do Gildo, ele diz o seguinte: boa tarde, Rádio Cultura, sou muito admirador de vocês. Um abraço ao professor e para todos os ouvintes. A gente é que agradece ao amigo aí da Cidade dos Músicos, dos professores e professoras. Tenho um certo carinho por Belo Jardim, que foi lá que eu assisti meu primeiro filme no cinema, se eu não me engano, que ficava lá, cinema para José Ramos na época. Foi lá que eu assisti meu primeiro filme e lembro dele. Bom, né, professor, relembrar aqui esses fatos do passado que marcam aí a nossa história, né? Isso é bem interessante, a gente trazer esses registros. Pois é, foi lá que eu tive a minha primeira professora, que até hoje eu guardo ela na mente e do coração, que foi a professora Bernadette e a professora Albanise. Que bom, então, isso é bom, trazer essa lembrança. Eu também, professor, eu lembro das minhas primeiras professoras, viu? Acredito, eu lembro das minhas primeiras, não da primeira, das primeiras, viu? Todas elas. Então, é bom a gente ter isso aí. Isso é uma forma de agradecer, reconhecer que aquilo que a gente hoje é e faz, com certeza tem aí, ó, uma contribuição imensa desses mestres. Por isso, quando a gente fala aqui sobre educação, e daqui a pouquinho também é o tema do comentário do programa Cultura Entrevista, a gente chama a atenção do ouvinte, porque é um tema que é muito importante, né? Todo mundo que tem uma profissão certamente aprendeu com alguém, e esse alguém é o professor, logicamente, né? Carla, tem mais mensagem aqui do pessoal? Tem sim, Rodrigo Melo no Facebook. Boa tarde, o que importa é a obra sendo entregue à população, independente de que tenha o DNA. Boa, gostei. Olha, essa colocação é perfeita. O importante é a obra entrega. O problema é que quem vai inaugurar quer tirar dividendos politiqueiros. Na placa, vocês me fizeram lembrar a poesia do nosso amigo Xangai, né, que diz assim: precisaria de uma placa que seria bem do tamanho da Bahia, Juazeiro a Salvador, para que coubesse o nome de quem merece, homem, mulher e menino, que é tudo trabalhador. Gostei. Vamos terminar com essa então, né, Carla? Vamos sim. Professor, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Um abraço, até quinta-feira, Carla, até quinta-feira, Dido Montenegro, e até quinta-feira, ouvintes do Cultura em Forma. Até quinta, professor. Muito boa tarde.